gente resolver o próximo exercício, eu vou responder o desafio que eu deixei no exercício 14 da aula passada, para a gente ter uma intuição de como resolver esse novo problema. O desafio que eu passei foi, se você tem dois números primos diferentes, P e Q, quantos divisores possui o número P elevado a n vezes Q elevado a m, de forma genérica. Um exemplo de um número desse tipo é o 2 elevado a 1 vezes 3 ao quadrado, por exemplo, que é o 18. 18 é dessa forma. Então, quantos divisores será que tem esse número? Um divisor desse número, ele tem que ser da forma 2 elevado a alguma coisa vezes 3 elevado a alguma coisa. Ele não pode ter outros divisores, não pode ter outros fatores primos, não pode ter um fator primo 5, porque senão ele não ia caber aqui, não pode ter 11, porque não ia caber aqui, ele só pode ter os fatores 2 e 3. Sendo que ele pode ter até nenhum fator 2, se necessário. Ele não precisa ter algum fator 2, esse número pode ser 0. Mas esse número, ele precisa ser ou 0 ou 1. Porque se ele chegar a ser 2, ele já não vai mais caber no nosso número original. Enquanto que o expoente do 3, ele tem que ser ou 0, ou 1, ou 2. Porque senão ele não vai caber aqui. Então, vamos explicitar aqui quais são os divisores de 18. O 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0, que é o 1. Esse número é o 1. Tem o 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 1, que é o 3. 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 2, que é o 9. E 2 elevado a 1 vezes 3 a 0, que é o 2. 2 ao quadrado vezes 3 a 1. Esse quadrado não, desculpa. 2 a 1 vezes 3 a 1, que é o 6. E 2 a 1 vezes 3 ao quadrado, que é o próprio 18. Então, veja só, a gente achou 6 divisores, todos dessa forma aqui. 2 elevado ao quadradinho vezes 3 elevado ao quadradinho. Onde esse quadradinho aqui pode ser 0 ou 1. E esse quadradinho aqui pode ser 0, 1 ou 2. A gente fez todas as combinações possíveis na mão. Mas existia um jeito mais rápido de fazer esse cálculo. Por quê? Repara só, cada linha daqui são todos os divisores com o expoente do 2 fixo. Então, se eu fixo o 0 como expoente do 2, eu vou ter 3 opções para o fator 3. Pode ser 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2. E se eu fixar o expoente sendo 1, eu vou ter o 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2. Ou seja, cada vez que eu fixei um número aqui, eu tenho 3 possibilidades para o quadradinho do 3. Então, se cada opção aqui eu tenho 3, eu posso simplesmente fazer 2 vezes 3, porque vai ser todas as opções que eu tenho aqui, vezes todas as opções que eu tenho aqui, e eu vou encontrar todos os divisores desse número. Mas, de forma mais genérica, o número P elevado a n vezes Q elevado a m, ele tem divisores da forma P elevado ao quadradinho vezes Q elevado ao quadradinho. Onde esse quadradinho daqui pode ser qualquer número entre 0 e n. E esse segundo quadradinho pode ser qualquer número entre 0 e n. Qualquer um desses números é divisor desse, e eles também são todos os divisores desse número. Se eu fizer o produto da quantidade de possibilidades para cá e da quantidade de possibilidades para cá, eu vou achar a quantidade de divisores. Esse número vai ser, nesse quadradinho eu tenho n mais 1 opções, e nesse quadradinho eu tenho m mais 1 opções. Ou seja, a quantidade de divisores desse número aqui é n mais 1 vezes m mais 1. Isso é bem genérico, vale para qualquer número dessa forma. Pode ser
2 ao cubo vezes 3 à quinta, 2 ao cubo vezes 5 à quarta, qualquer coisa que tenha exatamente 2 primos na sua fatoração. Se a gente for tentar descobrir, então, quantos divisores tem o número A, vamos ver como pode ser um divisor de A. Ele vai ser da forma 2 elevado ao quadradinho, vezes 3 elevado ao quadradinho, vezes 7 elevado ao quadradinho. Qualquer divisor do A é dessa forma, onde o quadradinho também pode ser zero. E quais são as opções para cada um desses quadradinhos? Quantas opções aqui eu tenho? Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho 12 opções para esse quadradinho. Para esse quadradinho aqui, eu tenho, pode ser 0, pode ser 1 ou pode ser 2. Então, eu tenho 3 opções. Enquanto que aqui pode ser 0 ou pode ser 1 e eu vou ter 2 opções. Ou seja, todos os divisores de A que são dessa forma, são qualquer um, você pode escolher qualquer número entre 0 e 11 aqui, qualquer número entre 0 e 2 aqui, qualquer número entre 0 e 1 aqui. Cada um deles eu vou ter essa quantidade de opções. Então, para conseguir a quantidade de divisores do A, é a quantidade de números que eu tenho dessa forma, que é 12 vezes 3 vezes 2. Então, a quantidade de divisores de A é 12 vezes 3 vezes 2, que é... Faz a conta, não sei. E quantos são os divisores de B? Bom, vai ser da forma 2 quadradinho, vezes 3 quadradinho, vezes 5 quadradinho, vezes 11 quadradinho, onde aqui eu tenho 4 opções, aqui eu tenho 4 opções, aqui eu tenho 2 opções, pode ser 0 ou 1, e aqui 2 opções. Então, eu vou pegar esses números e multiplicar, vai dar 4 vezes 4, vezes 2 vezes 2. E é isso aí. Para um número genérico, como que a gente explica com as nossas palavras, né? Botei aqui novamente um número até a 11, mas pode prosseguir para quantos primos forem necessários. Um número divisor. Um divisor dessa forma é assim, né? 5 quadradinho, 7 quadradinho, 11 quadradinho. Onde, para esse cara aqui, eu tenho quantas opções? São os números de 0 a A. São sempre A mais 1 opções. Porque não se esqueça de contar o 0. O 0 conta também. Aqui B mais 1. Aqui C mais 1. Aqui B mais 1. E aqui A mais 1. Finalmente, como cada um desses números pode ter essa quantidade de opções, eu vou multiplicar todas essas possibilidades para achar a quantidade de divisores que eu quero. Repara que se eu escrever o B dessa forma, apareceu um 7 elevado a 0. Então, quando eu fizer a conta de quantos divisores tem o B, usando essa fórmula aqui, eu vou pegar cada expoente e somar 1, e depois eu vou multiplicar tudo isso. Então, eu vou fazer 3 mais 1, 4, vezes 3 mais 1, que é 4, vezes 1 mais 1, que é 2, vezes 1 mais 1, que é 2, vezes 0 mais 1, que é 1. Então, esse 0 aqui, ele não fez diferença nos meus divisores. Então, é só uma coisa para a gente checar para dar uma tranquilidade. Beleza. Então, o próximo exercício é a gente provar que D é quadrado perfeito se e somente se D possui uma quantidade ímpar de divisores. D aqui eu estou falando de um número natural. Se e somente se significa o seguinte: significa que eu quero provar que se D é quadrado perfeito, então ele tem uma quantidade ímpar de divisores, e vice-versa. Se D tem uma quantidade ímpar de divisores, então D é um quadrado perfeito.
E esse símbolo aqui, ele é uma seta que vai e uma seta que volta. Ou seja, essa seta aqui, ela representa somente D quadrado perfeito, implica que D possui quantidade de ímpares divisores. Enquanto essa outra seta implica o lado contrário. Se eu tenho uma seta com dois ladinhos, é porque eu estou dizendo que essas coisas significam a mesma coisa. Se o quadrado perfeito tem uma quantidade de ímpares divisores, é a mesma coisa. Existe uma maneira elementar de provar isso, sem usar o que a gente acabou de fazer, que é olhando para os divisores do número, ver que eles formam pares. Se você quiser tentar em casa, é uma maneira intuitiva de provar isso. Porém, eu vou usar a fórmula que a gente encontrou para a gente sentir que a fórmula serve para alguma coisa. Então, por exemplo, como que eu expresso um número quadrado perfeito em uma expansão em primos? O que ele tem que satisfazer para ser quadrado perfeito? É necessário o suficiente que todos os expoentes dele sejam números pares. Então, por exemplo, D pode ser da forma 2 elevado a 2A vezes 3 elevado a 2B e assim por diante até o último primo que ele seja, sendo que pode ser zero em algum momento, sem problemas. Por que um número quadrado perfeito é sempre dessa forma? Bom, se ele é dessa forma, então repare que eu posso escrever ele como 2 elevado a A vezes 3 elevado a B, e etc., ao quadrado. Porque esse ao quadrado vai fazer 2 elevado a A vezes 3 elevado a B, etc., vezes 2 elevado a A vezes 2 elevado a B, e quando eu fizer 2 elevado a A vezes 2 elevado a A, vai dar 2 elevado a 2A. Então, o número dessa forma é um quadrado perfeito, porque eu consigo escrever ele como um quadrado perfeito. Por outro lado, todo número que é um quadrado perfeito, ou seja, genericamente escrito como 2 elevado a A vezes 3 elevado a B, quando eu elevo ao quadrado, dá uma coisa com todos os expoentes pares. Então, eu tenho que o número é quadrado perfeito quando todos os expoentes na fatoração em primos dele são todos pares. Ou seja, quando eu for calcular a quantidade de divisores, o que acontece? Como que eu vou calcular a quantidade de divisores? Eu vou pegar cada expoente desse número, então a quantidade de divisores de D, eu vou pegar cada expoente, por exemplo, 2 elevado a A, somar 1, multiplicar por 2B mais 1 vezes, e assim por diante, até eu chegar no último expoente, que é 2 elevado a alguma coisa, mais 1. A grande questão é, por que esse número vai ser ímpar? Bom, cada um dos fatores dele é ímpar. Porque 2 elevado a mais 1 vai ser ímpar, 2 elevado a B mais 1 vai ser ímpar, 2 elevado a qualquer coisa mais 1 vai ser ímpar. Quando eu pego dois números ímpares e multiplico, esse número continua sendo ímpar. Então, quando eu multiplicar aqui, vai ser ímpar. Depois, quando eu multiplicar de novo, vai ser ímpar de novo. E esse número vai ser sempre ímpar. Ou seja, se o número é um quadrado perfeito, então ele tem uma quantidade ímpar de divisores. Por outro lado, se essa quantidade de divisores, que é esse número aqui, é ímpar, significa que não tem nenhum 2 aqui, nessa fatoração. A mais 1 vezes B mais 1, vezes C mais 1, vezes D mais 1, vezes D mais 1. Não tem nenhum 2 aqui, porque se tiver algum 2, algum número par aqui, o resultado vai ser par. Então, para esse número ser ímpar, é necessário o suficiente que cada um dos termos seja ímpar. Se algum dos termos for par, já deu errado. Então, eu preciso que cada um dos termos seja ímpar. Ou seja, cada um dos expoentes é, na verdade, par. Ou seja, o número é um quadrado perfeito. Se você quiser continuar assistindo as aulas, continua aqui.